porque Satanás era mau e desobedeceu a Deus, foi expulso do céu. A Bíblia nos diz que Jesus viu Satanás cair do céu como um raio. Mas por que Deus não matou Satanás e o enviou para longe de vez? Porque Satanás ainda está por aí. Hoje estudaremos a Bíblia e descobriremos a verdadeira razão pela qual Deus não pode e não vai matar Satanás ou seus anjos perdidos. Hoje muitas pessoas conhecem Satanás através da Bíblia. Isso é algo que a maioria das pessoas não sabe. Porém, Satanás significa inimigo ou avareza. Neste caso, significa caído. Seu nome é um caído, não o caído. Então está sempre no tempo presente. Ele está constantemente caindo, o que significa que está sempre se tornando mais sombrio e pior. Ele foi lançado num poço profundo, o que significa que está sempre caindo, de acordo com o livro do Apocalipse. Isso é o que o orgulho faz com você. Piora com o tempo. Ser orgulhoso te matará se você não lidar com isso. Em Provérbios 16:18, disse que o orgulho leva à destruição. No entanto, destruição nem sempre significa morte. Como disse Davi no Salmo 3:4, que Deus salva sua vida da destruição. Você pode estar destruindo seus relacionamentos, finanças e oportunidades que Deus está te dando enquanto ainda está vivo. Isso se chama o orgulho do homem. Então, como você reverte isso? Sendo humilde. Satanás, que algumas pessoas também chamam de Lúcifer, é um velho diabo que há muito tempo tenta enganar as pessoas para que ignorem Deus. Satanás começou como um anjo no céu, criado por Deus para honrar e louvar a si mesmo. Mas Satanás não estava contente apenas em adorar e servir a Deus. Isso não é tudo. Ele queria ser servido e louvado. Ele queria ser visto como tão bom quanto ou até melhor que Deus. Assim, Satanás planejou uma revolta no céu, reuniu um exército de anjos e os convenceu a trabalhar contra os planos de Deus. Alguns anjos pecaram e perderam seu caminho. A batalha no céu foi muito intensa. De um lado estava o arcanjo Miguel e seu exército de soldados celestiais. Do outro lado estavam Satanás, que parecia um enorme dragão, e seu grande exército de demônios. No entanto, o reinado de Deus não pôde ser derrubado, e Satanás e seus anjos foram expulsos do céu ao fim da luta. Apocalipse 12, 7, 8 diz: E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram de volta. Mas eles não foram fortes o suficiente e perderam seu lugar no céu. Isso significa que Satanás e seus anjos tinham um lugar, uma posição e uma dimensão no reino celestial. Mas perderam isso. Você tem um lugar no céu, porém, porque você é um cristão. A Bíblia diz em Efésios 2:6 que Deus nos ressuscitou com Cristo e nos colocou com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por que Deus não matou Satanás e todos os seus ajudantes? Por que deixá-los escapar para a terra, onde podem matar e destruir pessoas? Essa é a pergunta que vamos explorar neste filme. Em breve, informaremos as respostas. E a principal razão é que Deus não pode matar Satanás ou seus anjos, porque Deus os fez à semelhança de Deus, que é Espírito. João 4:24 diz que Deus é um Espírito. Já que Lúcifer e seus anjos também são espíritos, eles não podem morrer. O fato de Satanás ainda estar vivo mostra que Deus tem um plano para ele. Deus tem um plano para tudo. Ele fez tudo por uma razão. Mesmo quando a criação não faz o que o Criador quer, o Deus Criador ainda pode usar escolhas e situações ruins para glorificar a si mesmo. Então vamos ver o que Satanás é e como Deus está usando-o agora. A história de como Satanás caiu do céu é contada em Isaías 14. A Bíblia fala sobre sua rebelião neste trecho. Como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alvorada, foste lançado à terra, tu que debilitavas as nações. Em teu coração disseste: subirei ao céu,
Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. No monte da congregação me assentarei, nos confins do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás lançado ao reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Outro nome para Satanás é Lúcifer, cujo nome significa portador da luz em latim. Vemos que Lúcifer foi lançado abaixo porque era orgulhoso demais para admiti-lo. Este versículo bíblico esclarece o que aconteceu com Lúcifer. Outra referência à queda de Satanás é encontrada no livro de Ezequiel, capítulo 28. Assim diz o Senhor soberano: Tu eras o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa te adornava. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Teus engastes e entalhes eram de ouro. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras um querubim ungido para proteger, e eu te coloquei. Estavas no monte santo de Deus, andavas entre as pedras de fogo. Eras íntegro em teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade foi encontrada em ti. Por causa da tua ampla comercialização, te enchestes de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te expulsei, querubim protetor, de entre as pedras de fogo. Teu coração se ensoberbeceu por causa da tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Eu te lancei por terra. Fiz de ti um espetáculo diante dos reis. Neste trecho, Ezequiel fala sobre um ser perfeito que Deus fez para ser belo e valioso. Mas então, algo ruim aconteceu. Esse ser foi considerado injusto. Ele fez algo errado, então Deus o expulsou do céu. A queda de Satanás está sendo discutida novamente. Havia uma semente de dúvida nele que causou sua queda. Ele estava se tornando cada vez mais orgulhoso, algo que Deus não podia permitir no céu. A verdade é que Satanás era um anjo muito importante no céu. Ele errou tanto que se tornou tanto Satanás, o caído, quanto Satanás, o tentador. Ele estava tão orgulhoso de suas ações que não podia deixar de levar outros ao erro, assim como ele havia feito. Satanás também faz acusações contra as pessoas. Em Zacarias 3, vemos uma imagem clara de Josué diante de Deus, com Satanás à sua direita, fazendo acusações contra ele. Podemos ver que Satanás ainda causa dor às pessoas no Novo Testamento. Satanás tentou fazer até mesmo o Senhor Jesus Cristo cometer atos ruins por 40 dias no deserto. Mais tarde, em sua missão, Jesus confirma a visão do Antigo Testamento sobre a origem de Satanás, quando diz em Lucas 10:18 que viu Satanás cair do céu como um raio. 2 Pedro 2:4 diz: Pois se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou ao inferno e os entregou a correntes de profunda escuridão, reservados para o julgamento. Judas também diz no primeiro capítulo de sua carta: E os anjos que não mantiveram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, esses ele tem mantido em trevas, amarrados com correntes eternas, para serem julgados no grande dia. Embora Satanás tenha permissão para viver, ele será punido por seus pecados no final. Mais uma vez, isso nos ajuda a entender porque Deus não pode matar Satanás e seus anjos perdidos. Matar alguém antes de terem um julgamento justo não seria justo. Deus está esperando pelo julgamento do mundo, quando todos serão julgados e honrados com base no que fizeram. Antes de podermos responder à pergunta, precisamos olhar para quem Deus realmente é. É verdade que Deus age de certa forma devido às qualidades sagradas que lhe pertencem. Além disso, como Deus não muda, podemos ter certeza de que, se conhecermos quem Ele é, saberemos por que Ele faz as coisas que faz. As ações de Deus sempre mostram quem Ele é. Ou seja, as ações de Deus vêm de quem Ele é. Ao fazer essa pergunta,
A primeira coisa a ter em mente é que Deus tem todo o poder. Realmente não há como questionar sua autoridade, pois Ele tem todo o poder do mundo. Faz sentido quando você pensa sobre isso. Nada criado pode ser maior do que a pessoa que o fez. Se Deus realmente fez todos os seres e todas as coisas como diz a Bíblia, então está claro que nenhuma das coisas e seres que Ele fez pode se tornar mais poderoso do que Ele. Muitas pessoas têm uma ideia errada sobre Satanás. Pensam que ele é o principal inimigo de Deus. Algumas pessoas pensam que Deus e Satanás estão lutando pelo mundo. Algumas pessoas pensam que Deus só manteve o céu seguro, expulsando Satanás e seus demônios. Você está muito enganado ao pensar dessa forma. Não há ninguém mais forte do que Deus. Nem mesmo Satanás se aproxima. Deus viu a luta pelo céu como algo que não era realmente uma guerra. O maléfico Satanás não poderia vencer o Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Em Apocalipse 12, 7 e 9, disse: "E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram de volta. Mas ele não era forte o suficiente e perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado à terra, junto com seus anjos. E ouvi uma voz alta no céu dizer: Agora vieram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Pois o acusador de nossos irmãos e irmãs, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite, foi lançado abaixo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. Eles não amavam suas vidas ao ponto de temer a morte. O fato de Deus não matar Satanás imediatamente mostra algo belo sobre seu caráter. Esse ato de bondade demonstra que Deus ama as pessoas, mesmo que elas não o amem de volta. A segunda coisa que precisamos saber sobre Deus é que Ele sabe de tudo. Deus conhece tudo sobre o mundo, até as coisas que parecem não ser importantes. Essa afirmação é inquebrável. Deus sabe tudo o que há para saber sobre cada pessoa, sua condição e cada escolha que fazem. Isso significa que Deus vê as coisas de maneira diferente de todos os outros. Sem dificuldade, Ele pode ver ambos os lados de qualquer história. A Bíblia não diz muito sobre por que Satanás fez o que fez. Diz que ele estava com raiva de Deus e orgulhoso dele. Deus é onisciente, o que significa que ele sabia tudo sobre Satanás e seus demônios, incluindo seus pensamentos e intenções. Ele sabia com certeza por que Satanás fez o que fez. Mais uma vez, isso nos mostra algo incrível sobre Deus, sua bondade. Se um pai sabe por que seu filho fez o que fez, ele não o pune. Quando um pai ama seus filhos, ele lhes dá muitas chances para corrigir o que fizeram de errado. Deus sabe exatamente por que Satanás fez o que fez, o que é uma razão pela qual ele não pode matá-lo e seus seguidores. Pode parecer loucura para nós, mas Deus entendeu por que Satanás pecou e sentiu pena dele. De outra forma, nós não entendemos por que Deus permite que Satanás e seus anjos continuem vivos. Mas Deus entende, Ele sabe muito bem por que faz o que faz. O livre-arbítrio é algo que Deus deu a todos os seres vivos. Em resumo, Ele não usa seu grande poder para fazer com que tudo o adore. Em vez disso, Ele permite que cada coisa escolha segui-lo. Todo o universo e todos os seres vivos, até mesmo os anjos, receberam esse dom. Os anjos receberam livre-arbítrio, então sempre houve a chance de que um dia um anjo ou grupo de anjos usasse seu poder para escolher não seguir Deus. Havia uma razão pela qual Deus nos deu o livre-arbítrio. O ponto é que o livre-arbítrio é uma parte importante do amor verdadeiro. Se você não pode amar ou se dar bem com alguém, você não pode ter uma boa amizade com eles. Você não pode fazer alguém te amar. Você tem que escolher fazer isso. É por isso que Deus dá às pessoas livre-arbítrio. Ele quer que elas o amem em seus próprios termos, mesmo sabendo que algumas escolherão não fazê-lo. Temos livre-arbítrio.
o que levanta uma questão: Deus realmente deu a eles uma escolha se ele pune e mata todos que usam o poder que ele deu de uma maneira que ele não gosta? Quando uma de suas duas escolhas vem com a sentença de morte, você realmente não tem escolha. Para que haja livre-arbítrio, deve haver tanto a chance de rebelião quanto de salvação. Porque Deus é justo e correto, ele decide respeitar a escolha de Satanás de deixar seu lugar no céu. Ele não será removido, mas também não matará pessoas que tomam decisões ruins. Mais uma ideia sobre por que Deus permitiu que Satanás e seus demônios vivessem após pecarem foi apresentada. Os evangelhos no Novo Testamento nos contam sobre a vida de Jesus. Eles mostram que Satanás desempenhou um papel no caminho de Jesus para a cruz. Mesmo que Satanás tenha se afastado de Deus, Deus ainda poderia tê-lo usado para completar seu objetivo final de eliminar o pecado no mundo. Satanás aparece pela primeira vez no Novo Testamento quando tenta Jesus no deserto. Satanás tenta Jesus 3 vezes, mas Jesus se recusa a ceder e, em vez disso, cita a Bíblia para o diabo. Jesus foi a primeira pessoa a dizer não às suas palavras tentadoras. Essa parte da história de Jesus é muito importante porque mostra que ele merece morrer por nossos pecados. Por quê? Porque apenas alguém que não é culpado pode substituir alguém que é culpado. Se alguém que não é culpado vai para a prisão com alguém que é, a inocência dessa pessoa é transferida para a pessoa que é culpada. O plano de Deus era tornar pessoas perversas em santas, dando a santidade de Jesus. Jesus fez isso por nós na cruz. Ele se tornou pecado por nós e nos tornou santos. Ser tentado e ser capaz de resistir mostrou que Jesus era bom o suficiente para assumir o pecado do mundo. Essa poderia ser a razão pela qual Deus deixou Satanás ir, para ele poder mostrar que Jesus estava à altura da tarefa. A segunda parte importante de Satanás na história de Jesus é quando ele tenta Judas Iscariotes, que trairá Jesus e o entregará às autoridades para ser morto. Você já pensou sobre como Jesus poderia morrer pelos pecados de todos se ninguém o entregasse para ser morto? Judas foi o trabalho de Satanás na vida de Jesus. Ele teve que fazer com que ele duvidasse tanto do poder de Jesus que o entregasse para ser morto. Deus pode ter deixado Satanás viver para que ele pudesse convencer Judas a matar Jesus e salvar a todos do pecado. Satanás era um anjo guardião no céu que desobedeceu a Deus e conseguiu reunir um grande exército de outros anjos para se juntar a ele em sua rebelião. Eles lutaram no céu, mas em vez de morrer, foram enviados para longe do céu como prisioneiros. Eles eram tão maus que Deus não deveria tê-los matado, talvez porque Satanás fosse mais importante na história de como as pessoas foram salvas. Ele poderia ter sido outra ferramenta que Deus usou. É possível que Deus amasse tanto Satanás que quisesse dar-lhe uma chance de mudar de ideia e segui-lo novamente. Talvez Deus nos ame tanto que deu a Satanás milhões de chances de acertar. Sabemos que não pode haver amor sem escolha, e Deus quer que todos o amem. Assim, Deus concede o livre-arbítrio a tudo, e com o livre-arbítrio vem a possibilidade de ser rejeitado. Sendo cheio de amor, Deus não pode simplesmente eliminar todos que não o escolhem. Isso retiraria o seu livre-arbítrio, porque Deus é amor, e o amor é muito paciente. Deus permite que Satanás e seus demônios vivam. A questão de por que Deus não elimina completamente Satanás é complicada e tem muitas partes. Pensamos muito sobre esse assunto, incluindo como Deus é, nossa liberdade, e o papel do mal e da escolha no mundo. Primeiramente, é importante saber que Deus tem um plano perfeito para tudo, porque Ele é onisciente e onipotente. Se Satanás ainda está por aí, é porque ele faz parte desse plano de alguma maneira.
Mesmo que possa ser difícil para nós entendermos os motivos de Deus devido à nossa natureza, podemos confiar que cada escolha que Ele faz é por uma boa razão. Além disso, o fato de Satanás existir é um teste constante para as pessoas. A tentação não é sempre um sinal de fraqueza ou mau comportamento, também pode ser uma oportunidade para crescer espiritual e moralmente. Ao enfrentar tentações e resistir a elas, as pessoas podem desenvolver virtudes como fé, força e persistência. Para crescer espiritualmente e se tornar adulto, é necessário enfrentar esses obstáculos. Outro ponto a considerar é como a história da revolta de Satanás nos mostra a importância do livre-arbítrio. Deus deu às pessoas a liberdade de escolha porque valorizava a honestidade e a liberdade mais do que a obediência forçada. O verdadeiro amor e a bondade emergem quando são escolhidos livremente e não quando são impostos. Oramos. Senhor Todo-Poderoso, Tu criaste tudo o que existe. Tu és o Alfa e o Ômega, e Teus caminhos são perfeitos. Não podemos compreender todos os Teus planos. E mesmo que haja maldade no mundo, confiamos que é sábio e bom. Que possamos ter a força para dizer não aos esquemas de Satanás e o entendimento para saber que cada teste é uma chance de crescer em nossa fé e caráter. Mostre-nos como usar nosso livre-arbítrio para fazer o bem e nos ajude a seguir-te mais a cada dia. Ensina-nos a ver cada problema como uma chance de mostrar o quanto te amamos e nos importamos contigo. Que possamos sempre lembrar que tu estás no controle e que tudo, até os problemas que enfrentamos, faz parte do teu grande plano. Por favor, aceite nosso agradecimento por tua infinita bondade e paciência. Que sempre busquemos tua face e tua verdade, tornando nossas vidas mais alinhadas com teus objetivos sagrados a cada dia. Amém. Isto é em nome de Jesus. Sinta-se livre para compartilhar seus pensamentos sobre o assunto do vídeo nos comentários, mas lembre-se de aceitar as visões de outras pessoas. Espero que o vídeo tenha sido divertido para você. Se você achou este conteúdo útil, por favor, assine para garantir que você não perca nenhum de nossos novos vídeos. Conte a seus amigos e familiares sobre este vídeo, clique em curtir e nos diga o que você pensa nos comentários. Isso ajuda mais pessoas a verem o filme. Podemos abrir mais mentes e aprender mais se trabalharmos juntos. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.